Em 1791, sem ter mais o controle da França, o rei Luís XVI viu a Assembleia aprovar a primeira Constituição, acabando com o absolutismo e estabelecendo uma monarquia constitucional. Significa que o rei continuava a ser o executivo, né? Continuava a governar, mas o controle mesmo da França estaria nas mãos da Assembleia, tá? Contrariado com isso, o rei em 1700, ainda finalzinho de 1791, tentou fugir da França, onde organizaria lá um exército, né, para invadir a França, né, acabando com esse movimento. No entanto, perto da fronteira ele foi reconhecido, foi preso, né, e foi levado de volta a Paris. Foi julgado mais tarde, em 1792, por traição e foi guilhotinado, né? Guilhotina foi um invento, né? Com uma lâmina para evitar a dor, maior sofrimento ao que era penalizado, né? Mas o fim era ter a cabeça decepada, né? Assim aconteceu com o rei Luís XVI e aconteceu com sua esposa também, a rainha Maria Antonieta, tá? E com mais 35 mil pessoas, mais de 35 mil pessoas durante esse período da Revolução, durante esse momento que foi a Revolução Francesa. Com a morte do rei, aboliu-se de vez a monarquia e instituiu-se a república. E a Assembleia Nacional se transformou na Convenção Nacional. Na Convenção Nacional existiam 3 grupos. Um que se sentava mais à direita, chamado de girondinos. Outros que sentavam-se mais à esquerda, né? Os girondinos eram representantes da alta burguesia, né? Banqueiros, grandes comerciantes. Os jacobinos, que sentavam mais à esquerda, eram representantes da pequena burguesia, né? E do povo de uma forma geral, eram mais radicais, tá? E os que se sentavam no centro não tinham uma posição bem definida, eram chamados Partido do Pântano. Daí que hoje, né, nós temos essa divisão na política de partidos de direita, aqueles mais conservadores, partido de esquerda, né, que são mais revolucionários, e os partidos de centro, né, que não têm uma posição bem definida, ora apoiam ideias da direita, ora apoiam ideias da esquerda, tá? São mais pragmáticos. Pessoal, no primeiro momento os jacobinos assumiram o poder, né, nesse período da convenção, e nesse período houve a tentativa de invasão de vários exércitos, né, que, vendo a situação da França, o rei decapitado, foi instituída uma república. Então as monarquias absolutistas de outras nações temiam que isso se alastrasse para seus países também, e invadiram a França. Nesse momento, os jacobinos conseguem organizar o exército francês e dar combate a esses exércitos invasores, tá? E é instituído também um tribunal para julgar todos aqueles que eles diziam ser traidores da revolução, tá? Eles instituíram um regime de terror, né, onde cerca de 35 mil pessoas nesse período foram guilhotinados por serem considerados traidores da revolução. Os jacobinos acabaram tomando diversas medidas em favor do povo, né? Foi a fase mais radical da revolução. No entanto, apesar de ser muito popular no início, por conta dessas medidas tomadas em favor do povo, esse regime de terror
né, em que muitas pessoas eram levadas a guilhotinas, acabou fazendo com que os jacobinos perdessem popularidade, o povo deixasse de apoiar os jacobinos, e sem apoio popular os jacobinos acabaram sendo vítimas de um golpe, tá, onde os girondinos tomaram o poder e Robespierre e mais outros seguidores, Robespierre, que era o principal representante dos jacobinos, e outros seguidores foram presos e sumariamente guilhotinados também. Eles que tinham mandado muitas pessoas para a guilhotina também acabaram guilhotinados. Isso aconteceu em 27 de julho de 1794. Com a derrota de Robespierre e dos jacobinos, né, a convenção acabou se transformando em 1795 no diretório, né? Lembrando que a Revolução Francesa teve 3 fases: a da Assembleia Nacional, a da Convenção, que nós acabamos de falar, e a do diretório, que nós vamos falar agora, tá? O diretório era composto de 5 membros escolhidos entre os deputados, né? Girondinos acabaram reassumindo o controle, os girondinos acabaram reassumindo o controle, e dessa forma foi abolido várias das decisões tomadas pelos jacobinos em favor do povo, acabou sendo abolida, né? E a burguesia retoma o controle da situação nesse momento aí, tá? No entanto, mesmo o diretório não conseguiu resolver os tumultos, a crise pela qual passava a França, e somente em 1799, quando Napoleão Bonaparte, né, é chamado para pacificar a França, né, é instituído o consulado. Napoleão era um dos 3 cônsules. Mais tarde, Napoleão assumiu o poder sozinho, e só a partir de então, né, foi pacificada a França e nós tivemos fim à Revolução Francesa, tá? Aí nós vamos ter uma nova fase, que já é a Era Napoleônica, que nós vamos estudar mais tarde.